Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui como todos os domingos, por volta desse horário, 21h30, no mais tardar 22 horas, para a gente trazer uma reflexão sobre Jesus, o Evangelho de Jesus. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. O que é o Evangelho e quem é o Evangelho. E eu queria pedir antes que você se inscreva no canal, deixasse seu like, comentasse, divulgasse e nos ajudasse na divulgação, na propagação do Evangelho de Jesus. Nós vamos meditar hoje em Mateus 28, versículos 6 e 7, que é sobre o assunto da ressurreição de Jesus. Mateus 28, versos 6 e 7 diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele está, onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. Facilmente a gente confunde alguma coisa sabendo um pouco da coisa que a gente confundiu. Você já ouviu falar daquela brincadeira telefone sem fio, não é? Você fala algo para a pessoa aqui e essa pessoa que você falou, ela vai falando para outra pessoa e assim por diante. Quando chega no final da pessoa, a conversa está totalmente diferente. Por quê? Porque a conversa, quando ela não é passada na íntegra e quando não é ouvida com bastante clareza, sai totalmente confundido. Então, geralmente isso acontece por causa de uma simples palavra. Nós não conhecemos de fato sobre o assunto que está sendo falado. É assim que acontece com a fofoca, com o disse que me disse, e assim acontece com muitas outras coisas. Então, o propósito desse nosso canal é a gente trazer sobre a maneira de viver de Jesus, a espiritualidade de Jesus, o modo que Jesus viveu, e é assim que a gente quer procurar trazer, sem a questão da religião A, B ou C, e assim por diante. Então, o que acontece aqui nesse texto que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus 28, que nós recortamos apenas o verso 6. Passado o sábado do primeiro dia da semana, que é o domingo, depois da Páscoa, Maria Madalena e a outra Maria, provavelmente essa outra Maria seria a mãe de Jesus, elas foram até o túmulo. Levaram especiarias para cuidar do corpo, né? Elas foram com a intenção de que o corpo estivesse lá. E é muito interessante que a ausência do corpo trouxe um medo, um assombro a essas mulheres. Até um dos evangelhos diz assim, que o anjo pergunta: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Por que você procura no lugar de morto aquele que saiu do túmulo? Então, a mensagem da ressurreição de Jesus, ela foi muito dita nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o grande desafio da nossa caminhada com Jesus é nós entendermos que o Evangelho, ele não é aquilo que às vezes a gente pensa. Ele não é uma questão de religião específica A, B ou C. Ele não é aquilo que, o Evangelho é aquilo que eu oro a Deus e o Senhor me recompensa porque eu pedi algo para Ele. Não, no Evangelho de Jesus não tem barganha. No Evangelho de Jesus não está atrelado à questão de dinheiro. Ou seja, eu sigo a Jesus, sigo a boa notícia e em contrapartida ele vai me dar dinheiro. Não. O Evangelho
Nós vamos aprender um pouco nessa noite o que é o Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia de que você e eu, nós temos jeito. Você e eu, nós estamos num processo de transformação, de humanização, eu prefiro dizer. E o Evangelho, ele traz essa característica de que por mais que as pessoas digam, você não presta, você é isso, você é aquilo outro, o Evangelho de Jesus faz com que a gente olhe para as pessoas com esperança. A gente olhe para as pessoas com a esperança de que, por mais que os meus olhos naturais vejam que aparentemente essa pessoa ela não tem jeito, o Evangelho me ensina a ver a vida com outro olhar. O Evangelho de Jesus faz com que eu veja esse mundo sem vida com um olhar de esperança, de vida. Então esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho, ele tem a palavra Evangelho tem a origem grega de euangelion. Eu é bom. Angélio é o que? A boa notícia. Então, boa notícia é o que o Evangelho traz para nós. Por mais que a gente ouça muitas más notícias, o Evangelho de Jesus faz com que eu entenda que a má notícia veio, mas o que me sustenta é essa boa notícia. Que boa notícia é essa? De que o Evangelho de Jesus, ele é uma pessoa. O Evangelho de Jesus é essa verdade espiritual viva entre nós, apesar de não estar visto aos nossos olhos. O que seria de nós se Maria encontrasse o túmulo? O que seria de nós se Maria fosse ao túmulo de Jesus e encontrasse o corpo? Nós viveríamos em um mundo como nós vivemos, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma expressão de amor. Presta atenção, você viver nesse mundo tão triste que nós vivemos, sem nenhuma expressão de amor, sem nenhuma esperança, sem nenhum bom olhar, é isso que a graça trouxe para nós. É isso que Jesus trouxe para nós. Ele é uma presença espiritual, ele é uma presença cheia de verdade. E a notícia que nós precisamos não é que tudo sairá como eu planejei, tudo sairá como eu pensei, como eu imaginei que seria. Não, a boa notícia é que o Evangelho é uma presença espiritual verdadeira entre nós. E como é que isso acontece na prática? Que no fundo, apesar de tantas más notícias, a gente crê que boas notícias chegarão. Boas notícias baterão em nossa porta. E é com essa esperança, é com essa expectativa que eu desejo que você comece a sua semana. De que o Evangelho é uma pessoa viva entre nós, para nós, em nós e através de nós. Tá bom? Eu queria convidar para nós orarmos nessa noite. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento espiritual para ver a vida com o teu olhar, ver a vida com os teus olhos, com a sua presença. Porque nós cremos na sua presença. Apesar de tantas más notícias, a boa notícia é que o Senhor disse que estaria conosco. E nós cremos nisso. Nos dê uma semana de paz, de alegria, de sabedoria. Nos dê força espiritual, força física, força mental. E nos ensine, Senhor, a ver e viver a vida com o teu olhar e com a tua graça. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que tem acompanhado o nosso canal, que tem nos ajudado, e que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho de Jesus. É o que nós te pedimos, em teu nome. Amém. Eu desejo que o amor de Deus, a graça de Jesus e que a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida nesta semana. E não se esqueça, uma vida simplesmente simples. É dessa maneira que o Senhor deseja que vivamos. Tchau, tchau.